Essa é a nossa primeira aula da disciplina de Direito das Coisas. Eu sou o professor Rogério Canizaro e vamos começar aqui a nossa matéria. A disciplina, a nomenclatura Direito das Coisas, ela é comumente confundida com a nomenclatura Direitos Reais. Alguns livros que tratam da disciplina até alternam uma nomenclatura e outra. Então, nesse primeiro momento, seria importante que nós fizéssemos algumas considerações a respeito da diferença entre das duas nomenclaturas, direitos reais e direito das coisas. Acho, sinceramente, que o nome mais adequado é direito das coisas. É o mesmo nome que o Código Civil trata da matéria desta disciplina. E aí, qual é a noção de uma coisa e de outra? Eu poderia dizer que a nomenclatura do direito das coisas ela é mais abrangente, ela contempla o estudo dessa disciplina e abrangerá o estudo dos direitos reais, que predominantemente é o que nós trabalharemos aqui durante esses vídeos desta disciplina, mas também contempla o estudo da posse, que é normalmente o primeiro assunto depois dessa nossa aula introdutória, e também o estudo dos direitos de vizinhança, que normalmente, dizem os autores, que decorrem de um direito real, que é o direito de propriedade, mas a gente vai ver em outras aulas que os direitos de vizinhança, direitos e obrigações de vizinhança não se restringem a proprietários, vai contemplar um sem número de pessoas, mas a gente fala disso num outro momento. Então, resumindo, a nomenclatura Direito das Coisas é mais abrangente do que a nomenclatura Direitos Reais. A primeira, Direito das Coisas, contempla não só o estudo dos direitos reais, mas o estudo da posse e também, na opinião da doutrina, o estudo dos direitos de vizinhança. Inicialmente, essa aula ela vai falar predominantemente de direitos reais. E aí, o que é que a gente precisa saber? Eu peço a você uma certa lembrança das aulas anteriores, aulas que tratavam de obrigações, de direitos obrigacionais, também chamados de direitos pessoais. Então a gente falava lá anteriormente que numa obrigação havia uma vinculação entre credor e devedor, de que um poderia exigir o cumprimento da obrigação em desfavor do outro, ou o credor poderia exigir que o devedor cumprisse a prestação, que a gente falava lá em dar, fazer e não fazer. Quando se traz essa linha de raciocínio para os contratos ordinariamente geram obrigações entre os contratantes. E tão somente entre esses contratantes via de regra. Há exceções, mas a regra é essa. E aí, eu peço para você olhar agora e prestar bem atenção, porque a relação jurídica de direito real, uma relação de direito real, ela é diferente. Enquanto que no direito pessoal obrigacional havia um vínculo tão somente entre credor e devedor, respectivamente o sujeito ativo e o sujeito passivo dessa relação jurídica, quando a gente chega aqui na relação jurídica de direito real, a gente tem a mesma estrutura de um sujeito ativo e de um sujeito passivo, mas a gente tem uma linha de raciocínio distinta do que nós tínhamos anteriormente. Então, eu peço a você para que você possa entender essa ideia de que você pense no Instituto da Propriedade, adiantando já que a propriedade é um dos direitos reais enumerados no artigo 1225, 1225 está correto, do Código Civil. Eu poderia até dizer, já adiantando para vocês, que é o mais importante dos direitos reais. E aí, peço que você que está me assistindo aqui, tome como parâmetro a propriedade, de que vocês, ou cada um de vocês que está assistindo, seja o proprietário de uma casa, por exemplo. E aí eu pergunto, quem é que determina quem é que pode entrar nessa casa? Quem é que determina quem é que pode usar dessa casa? Quem é que determina qual é a destinação dessa casa? Por exemplo, se destinará à moradia, se esse imóvel, sem falar restritivamente de casa, se esse imóvel se destina a uma atividade empresarial, se esse imóvel será alugado ou o próprio proprietário vai se utilizar dele, você já sabe a resposta. A resposta é que quem determina isso, quem dita essas regras é a pessoa do proprietário. E aí eu digo a você que o proprietário é o titular desse direito real que é a propriedade. Mas esse raciocínio ele vale
para todo e qualquer direito real que não a propriedade. Vale para a propriedade e para todos os outros direitos reais, que a gente vai dar uma olhada aqui. Daqui a alguns minutos a gente fala para você isso. Mas, então eu tenho de um lado o titular do direito real, como o sujeito ativo dessa relação jurídica. Essas determinações estabelecidas pelo proprietário devem ser atendidas ou respeitadas por quem, na opinião de vocês? Quem é que deveria aceitar tudo aquilo que o proprietário determina em relação à coisa de sua propriedade? Evidentemente que você vai dizer que toda pessoa tem que respeitar. Eu diria mais a vocês, eu diria que toda coletividade ela precisa respeitar o direito de propriedade alheio. Tá? A propriedade é um direito protegido na própria Constituição, mas a gente já tem uma certa noção do dia a dia de que se isso aqui é meu, se esse relógio é meu, se esse celular é meu, se esse imóvel é meu, se esse automóvel é meu, cada um das pessoas que compõem a sociedade, a coletividade precisa, cada um desses precisa respeitar a propriedade alheia. Evidentemente que a gente vê distorções disso, é por isso que há o próprio direito civil aqui para combater, e existe lá o direito penal combatendo crimes como furto, roubo, dentre outros relativamente ao patrimônio, mas é preciso se ter em mente que, enquanto que nos direitos pessoais ou obrigacionais há um vínculo entre uma pessoa e outra, entre um grupo de pessoas e outro, por exemplo, quando há mais de um credor ou mais de um devedor, lá no caso de pluralidade de um lado ou do outro, aqui na relação jurídica de direito real, naturalmente há um vínculo que obriga a coletividade a respeitar os direitos reais alheios. Então, quando eu digo que a coletividade como sujeito passivo dessa relação jurídica precisa respeitar os direitos reais alheios, a gente chega à conclusão que a obrigação desses devedores, essa coletividade devedora como sujeito passivo dessa relação jurídica, tem o dever de se abster, o dever de não fazer, o dever de ficar quieto, de respeitar os direitos reais alheios. Então, em resumo, a gente poderia dizer que na relação jurídica de direito real eu tenho como sujeito ativo o titular do direito real, que eu tomei como exemplo aqui inicial nessa nossa primeira aula, a pessoa do proprietário. Do outro lado, vinculada a esse dever, vinculada a essa relação, toda a coletividade que tem o dever de se abster, o dever de não fazer, tendo essa relação jurídica como prestação, como objeto, uma prestação de não fazer, um dever de abster-se, de ficar quieto. Tá? Essa é a ideia de relação jurídica de direito real que nós temos. E aí, diante desse primeiro raciocínio, a gente passa a tratar das características dos direitos reais. É possível que você, abrindo um livro ou outro, esse ou aquele autor possa dispor de maneira diferente, mas me parece que o que eu trago aqui para vocês é o que todos eles tratam ou o que a maioria trata. Eu prefiro tratar assim com vocês. A primeira característica diz respeito justamente a isso que a gente vinha dizendo, de que toda coletividade precisa respeitar os direitos reais alheios. Essa ideia que é trazida também por coincidência, uma nomenclatura utilizada lá quando a gente trata de direitos da personalidade, de que toda e qualquer pessoa precisa respeitar direitos da personalidade, essa primeira característica é chamada de oponibilidade erga omnes. Oponibilidade erga omnes quer dizer que todo e qualquer direito real é oponível, pode ser colocado como escudo contra toda e qualquer pessoa. Erga omnes quer dizer contra todos. Então, essa é a primeira característica dos direitos reais, que são oponíveis contra todos ou oponíveis erga omnes. É possível que você encontre como sinônimo dessa nomenclatura a característica do absolutismo, tá? Como sinônimo de oponibilidade erga omnes. Eu particularmente não gosto da expressão porque fica parecendo que é um direito absoluto ou direitos absolutos que não contemplariam, que não encontrariam no ordenamento jurídico limitações, e isso não é verdade. Tá? A gente pode falar, a doutrina fala em absolutismo, agora você não pode dizer
que trata-se de um direito absoluto ou ilimitado que não contemple limitações jurídicas, tá certo? A segunda característica, ela decorre da primeira. A segunda característica, chamada de sequela, diz que, violada essa oponibilidade erga omnes, violado um direito real de qualquer pessoa, o proprietário, como titular do direito real, de um direito real, por exemplo, mas isso vale para todo e qualquer direito real, pode se valer do direito de sequela para buscar, recuperar o bem de sua titularidade. Ora, se um ladrão assalta você, leva o seu carro e abandona esse carro e alguém dá notícia de que esse carro está abandonado na rua tal, é direito seu recuperá-lo. Muitas vezes você precisa se valer de força policial ou de qualquer outra força que você não tem, mas é um direito jurídico seu recuperar o bem de sua titularidade. Então, a sequela é o direito de buscar, de reaver o bem objeto de um direito real. Por exemplo, na propriedade, o artigo 1228 do Código Civil diz que o proprietário pode usar, gozar, dispor, que a gente vai olhar isso depois, e tem o direito de reaver o bem. Então, o direito de reaver, o direito de recuperar, também chamado de reivindicar, que é específico para a propriedade, diz respeito ao direito de sequela, tá? O direito de recuperar. Tenho feito até com meus alunos em sala de aula a analogia de que é como se você amarrasse um pedaço de elástico no bem e um outro pedaço do elástico na mão do proprietário ou do titular do direito real. Se uma pessoa leva esse bem, o elástico vai esticar e assim que se soltar, esse bem vai voltar pela força do elástico para o poder, para os cuidados do seu titular, no meu exemplo, o caso da propriedade. A terceira característica estabelecida para os direitos reais em geral é o direito de preferência. Esse direito de preferência ele se desdobra ou ele se apresenta de duas maneiras distintas. A primeira delas é referente ao direito de propriedade. A gente vai dizer mais lá na frente que a aquisição da propriedade mobiliária se dá pela tradição. É o que trata o artigo 1226 do Código Civil. E que a aquisição da propriedade imobiliária dá-se pelo registro, que é o que trata o artigo 1227 do Código Civil. Então, tenhamos como exemplo a aquisição de um apartamento, de um bem imóvel. Digamos que o proprietário venda esse imóvel para duas pessoas distintas. Evidentemente que é um imóvel para dois adquirentes, alguém vai sobrar nessa história, tá? A gente não está falando aqui da compra compartilhada, do que a gente chama mais na frente de condomínio. A gente está dizendo que esse proprietário, né, que não está fazendo a coisa certa, está agindo de má fé, vendeu o mesmo apartamento para duas pessoas. Digamos que essas pessoas pagaram à vista. Eu pergunto a você, quem será o proprietário nesse caso? Eu posso até dar como detalhe para você que um contrato foi celebrado e o preço pago no dia 10, por exemplo, e que o segundo contrato foi celebrado e o preço pago no dia 20. Quem será o proprietário? Os mais desavisados diriam, não, aquele que fechou o contrato primeiro, aquele que pagou o preço primeiro, mas a gente vai estabelecer nas próximas aulas que a aquisição da propriedade imobiliária se dá pelo registro. E aí a gente responde aqui dizendo que terá preferência na aquisição da propriedade quem primeiro levar o contrato, o ato jurídico respectivo ao registro público competente. Evidentemente tem uma série de documentos que precisam ser entregues, uma certa cautela dos cartórios de imóveis, chamados hoje de registros de imóveis, nesse procedimento, mas a preferência será estabelecida em quem primeiro protocolar no registro de imóveis esse pedido de transferência. A gente vai falar mais na frente quais são os requisitos, o que é que se tem de apresentar, mas a preferência será estabelecida em quem registrar, protocolar primeiro no registro e o registro for concluído. Então, a preferência em matéria de propriedade, a gente pode dizer que
quem primeiro registrar será o proprietário. Mas essa preferência ela também pode se desdobrar na questão dos direitos de garantia. E aí a gente pode dizer que nos direitos de garantia é possível que se estabeleça, comparando lá com a propriedade, a gente não pode dizer que dois serão proprietários de um mesmo bem, na sua integralidade. Mas é possível que eu tenha sobre um mesmo bem o estabelecimento de mais de uma garantia. Por exemplo, digamos que você queira tomar um empréstimo no banco, um empréstimo de 1 milhão, e o banco peça uma garantia e você entrega um imóvel de 5 milhões para, como garantia suficiente para esse empréstimo, o banco aceita. Digamos que lá depois você precisa de um outro empréstimo e vai tomar um outro empréstimo com outro banco qualquer, de uma outra quantia, sei lá, vamos chutar aí, outro R$ 1 milhão. E aí o banco evidentemente pede uma nova garantia a você, e aí você só tem aquele bem de 5 milhões que foi dado em garantia naquele primeiro empréstimo de 1 milhão. Evidentemente que o segundo banco não é obrigado a aceitar a garantia. E aí, se ele aceita, estabelece-se uma ordem de preferência. Quem primeiro registra a garantia num momento posterior de inadimplemento do devedor, desses dois empréstimos, aquele que primeiro registrou a garantia no cartório de imóveis terá a preferência na satisfação dos seus créditos, terá a preferência no recebimento dessas dívidas, tá? A quarta e última característica dos direitos reais é o que a doutrina chama de números clausos, ou também chamado de rol taxativo. O artigo 1225 do Código Civil estabelece quais são esses direitos reais. É preciso que se diga que há uma pequena divergência, mas facilmente explicável, sobre o que significaria, qual é a abrangência ou o significado de dizer que trata-se de um rol taxativo ou tratam-se de números clausos. O que é que isso quer dizer? Clauso vem de clausura, de fechado, ou seja, é um rol limitado. Então, os direitos reais estabelecidos no artigo 1225 do Código Civil são limitados àquela circunstância. E aí, qual é a reflexão que se deve fazer? Em matéria de contratos que geram obrigações em regra apenas para os contratantes, geraria-se um efeito interpartes. Nos direitos reais a gente tem coisa diversa. Lá nos contratos, o Código Civil estabelece a ampla liberdade de contratar, ainda que contratos não previstos no Código Civil, ainda que contratos sem nomenclatura específica, ou seja, deixa-se ao critério dos contratantes, dos negociantes, a liberdade quase que absoluta de contratar, fazendo-se a ressalva tão somente dos requisitos de validade de um negócio jurídico, ou como o Código Civil fala, de se atender às normas gerais para contratar. Só que quando a gente chega aqui nos direitos reais, a ideia é outra. Por quê? Enquanto que para contratar, vinculando uma parte e outra, fica a liberdade é praticamente que absoluta, com poucas restrições, aqui a gente não pode dizer que as partes, que os contratantes, que os negociantes podem livremente negociar e criar direitos reais que não os estabelecidos aqui no artigo 1225 do Código Civil. E aí você pergunta por quê? Porque se um direito que gera oponibilidade erga omnes, ou seja, que gera efeitos contra todos, entende-se que isso não pode ficar a critério das pessoas de criar livremente direitos reais gerando oponibilidade erga omnes. Entende-se que criar direitos reais somente pode acontecer, a criação de um direito real somente poderia acontecer por obra do legislador. Dando uma olhada aqui no artigo 1225 do Código Civil, a gente vê a propriedade, a superfície, as servidões, uso, usufruto, habitação, o direito do promitente comprador do imóvel, penhor, hipoteca, anticrese, concessão de uso especial para fins de moradia, a concessão de direito real de uso e a laje. Se você for olhar o texto original de 2002, você vai ver que os três últimos incisos foram acrescidos posteriormente. E a pergunta é, somente existem ou somente
podem ser tratados como direitos reais esses aqui, eu poderia dizer a você que atualmente somente podem ser direitos reais esses aqui enumerados no artigo 1225 do Código Civil. Lembrem-se, o Código Civil é a Lei 10.406. Mas será que já existiram outros direitos reais que não esses? Na antiga codificação existia o direito real de enfiteuse, tá? Aqueles imóveis hoje caracterizados como terreno de marinha, também chamados de imóveis aforados. Esses imóveis pertencem a determinado proprietário que, pela fixação desse direito real, cede o chamado domínio útil para outra pessoa, e essas pessoas moram, constroem, inclusive pagam as despesas desses imóveis, como IPTU, etc. O que é que você precisa saber? Que na codificação atual existiam. Na mudança de um código para o outro, não se pôde mais criar nenhuma enfiteuse, mas mantiveram-se aquelas já outrora existentes. Mas eu poderia também falar do futuro. Tá? Existem outros direitos reais que não estão contemplados nesse artigo 1225 do Código Civil. A gente, olhando o direito estrangeiro, a gente vai ouvir, ler a respeito de outros direitos, como a compropriedade, que é uma propriedade compartilhada no tempo, o sistema de time sharing do direito americano, né, é um compartilhamento no tempo, pela própria nomenclatura. Então, o que eu poderia dizer a vocês é que, pela característica dos números clausos hoje e atualmente, esses são os direitos reais que nós temos no direito brasileiro. Mas eu posso ter outros e já tive outros. O que você precisa lembrar é que, pela abrangência, pela oponibilidade erga omnes, esses direitos precisam ser criados por lei. Continuando aí, a gente fala das espécies de direitos reais. A doutrina se encarrega de dividir os direitos reais em dois grupos. Um pequeno, que a gente vai dizer que direito real sobre coisa própria, e o único direito real sobre coisa própria, talvez o mais importante, tá? Pelo menos na minha opinião, o mais importante, é o direito de propriedade. Somente tem esse. E no outro grupo estão os direitos reais sobre coisas alheias, o que a doutrina se encarrega de dizer que tratam-se dos direitos reais de uso e gozo, como o direito de superfície, como o uso, usufruto, a habitação. Os direitos reais de garantia, falando aí de penhor, hipoteca e anticrese, e o direito real de aquisição, que o Código Civil restringe a promessa de compra e venda relativa tão somente a bens imóveis. Reiterando aí que, independentemente desses direitos que a gente vai examinar nas próximas aulas, qualquer direito real sobre coisa móvel adquire-se, constitui-se, cria-se juridicamente através da tradição, artigo 1226 do Código Civil. E qualquer direito real sobre imóvel constitui-se, cria-se juridicamente através do registro, no Registro Geral de Imóveis competente, conforme o artigo 1227 do Código Civil. Então, repetindo, a gente tem direitos reais sobre coisa própria, propriedade, e direitos reais sobre coisas alheias, dividindo-se em direitos reais de uso e gozo, direitos reais de garantia e o direito real de aquisição, que é apenas um. Para terminar esse vídeo, a gente fala das obrigações proprio terreno. É possível que você já tenha estudado obrigações proprio terreno lá em Direito das Obrigações. Eu poderia dizer a vocês que as obrigações proprio terreno têm um pé aqui no Direito das Coisas e um pé lá no Direito das Obrigações. Tanto é que são chamadas de obrigações mistas. Mistas ou híbridas, porque conjugam elementos de direitos das obrigações e de direito das coisas. O que é que as obrigações proprio terreno têm de direito das obrigações? Vinculam uma pessoa, CPF número tal. Então, por exemplo, você tem uma casa, paga IPTU, e IPTU lá está vinculado a você, CPF número tal, que é o proprietário daquele imóvel. Entretanto, o que é que eu tenho de direito das coisas? Que normalmente essas obrigações decorrem de um direito real. Normalmente decorrem do direito de propriedade. Evidentemente que a gente vai falar aqui que isso precisa se dar por expressa previsão
do legislador, quando fala, por exemplo, do IPTU, quando fala, por exemplo, das dívidas de condomínio, o que é que você precisa ter em mente? Se uma pessoa, por expressa determinação no Código Tributário Nacional, vende um imóvel para outra com dívidas de IPTU, o adquirente desse imóvel, o novo proprietário, comprará não só o imóvel, mas também comprará essas dívidas. Essa é a mesma linha de raciocínio nas dívidas condominiais, conforme o Código Civil. Quem compra um determinado apartamento, compra o apartamento, mas também compra as dívidas de condomínio daquele apartamento. Por quê? A gente vai dizer que a dívida não é da pessoa propriamente. A dívida ela é da coisa, a dívida ela é do imóvel, que naquele momento está vinculado, como eu disse, a um CPF qualquer. Mas se mudar a titularidade da propriedade, mudando-se o proprietário, consequentemente o seu CPF, muda-se também a titularidade da dívida. A dívida ela adere à coisa. A dívida é muito mais da coisa do que da pessoa, porque a dívida a doutrina também chama essas obrigações de obrigações ambulatórias. A dívida vai onde a coisa for. No meu exemplo, já que foi um exemplo de um imóvel, eu diria que a dívida fica onde fica a coisa, ainda que haja a mudança de titularidade de propriedade. Tá? Então, essas são as considerações a respeito aqui dessa nossa aula introdutória sobre direito das coisas, direitos reais, características, espécies e, por fim, obrigações próprio terreno. Espero que tenham gostado desse vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e bons estudos.